Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Salve, Sardenberg, Cássia, ouvintes e espectadores. Estava aqui no celular pendurada, apurando até agora para entender a extensão das novas medidas restritivas aqui na capital, em São Paulo. E não é pouca coisa, né, Vera, de se Não compreender. é. Boa tarde. Boa tarde. Então, Vera, dá uma sensação na gente de que estão fazendo assim, enfim, tentando de várias maneiras não fazer um lockdown completo, né? É exatamente, Sardenberg. Estão tentando dar outro nome e fazer ali, puxa daqui, puxa dali, para não ter de se comprometer politicamente com o desgaste de fazer um lockdown que talvez fosse melhor. Veja, eu estava tentando falar com vários especialistas, várias fontes, políticos ou não, infectologistas, etc., para entender essas medidas que vão ser implantadas aqui na capital paulista, elas são efetivas? O ouvinte já deve ter ouvido que a Cássia acabou de fazer um resumo, mas rapidamente. E a gente tem antecipação de feriados para colar no feriado da Semana Santa e dar uns 10 dias aí de parada das atividades, combinado com mudanças no rodízio. Aí o rodízio deixa de ser daquelas duas faixas durante o dia e passa a ser à noite. Eu fui entender com as pessoas, mas já não tem toque de recolher? Já não é para sair à noite? As medidas, elas são todas direcionadas, Sardenberg e Cássia, pelo que as fontes me explicaram, para tentar conter aglomeração em transporte público. Então, por isso, os feriados, para que as pessoas que ainda estão trabalhando presencialmente, que precisam usar transporte público, deixem de ter de ir ao trabalho. Então, com isso, você freia as atividades e faz com que quem usava transporte público não use. Aí, por que a liberação do rodízio diurno? Justamente por isso. Eles também querem tirar as pessoas que precisam sair durante o dia do transporte público e, com isso, elas passam a usar o seu carro. E por que o rodízio à noite? Para reforçar o toque de recolher, para que a pessoa não tenha um impeditivo a mais para sair à noite e faça efetivamente um toque de recolher. É a explicação das fontes. O que a gente tem aí é um mosaico, né, de vários... Mosaico, boa palavra. De várias cidades e vários estados tentando fazer isso, inclusive com essa questão do rodízio. Porque está tudo muito diferente no estado, Vera, por exemplo, essa questão do toque de recolher, né? Aqui na cidade de São Paulo, o toque de recolher não dá multa. Mas em outras cidades do estado, tem multa, tem até apreensão de veículo. Estava lendo o caso de São Bernardo do Campo, por exemplo. E tem multa, tem uma fiscalização mais forte em relação ao toque de recolher. O problema é saber se resolve, saber se as pessoas não vão pegar todos esses feriados e ir para a praia, por exemplo, sair de São Paulo. Esse foi o meu grande questionamento, Cássia. Eu conversei agora com o Dr. Dimas Covas, diretor do Butantan. E ele falou que mandou uma mensagem ao secretário de saúde aqui da cidade, Edson Aparecido, questionando a medida do feriado sem uma restrição de transportes, de estradas, etc., justamente por isso. O pai e a mãe sem trabalho no home office e com a criança sem estudo no homeschooling, o que ele vai fazer dentro de casa? Essa pessoa vai acabar pegando o carro e indo para a praia. E se os feriados, justamente o do Réveillon e o do Carnaval, foram os que impulsionaram o aumento de casos na cidade, o aumento de contágio, porque as pessoas promoveram aglomerações em reuniões familiares, em festas clandestinas, em praias, qual será o estímulo para que isso não volte a acontecer? Diga, Sardenberg. Não, é que é esse o ponto, né? Se você diz o seguinte, olha, tá feriado, mas o cara pode ir para a praia, aí a praia, que foi o que aconteceu na medida anterior, né? As praias estavam abertas, quer dizer, na verdade você encontrava multidões nas praias circulando tranquilamente, né? Então, se você não faz a coisa coordenada, quer dizer, ok, é feriado, mas se você for para a praia, você não entra, não entra no Guarulhos, não entra, enfim, não entra na cidade, entende? Então, por exemplo, a gente fez agora a reportagem lá sobre o Espírito Santo, entende? Eles também estão fazendo a mesma coisa, feriado e tal, papapá, entende? E eu perguntei, e as praias? Não, ainda estão discutindo o que fazer com as praias. Bom, aí... Então...
No início da quarentena, no ano passado, algumas cidades chegaram a montar ali blitz e barricadas para que as pessoas não entrassem. Mas se você tem um IPTU ou alguma conta de luz mostrando que você tem um imóvel residencial na praia, você já pode furar esse primeiro bloqueio. Também não tem bloqueio nas praças de pedágio, que foi coisa que eu já vi especialistas em saúde recomendando. Olha, fecha os pedágios, aí você impede que as pessoas desçam para o litoral, a não ser que justifiquem a necessidade de fazer aquele trânsito. Então, são medidas que seriam aí mais próximas de um lockdown, porque o lockdown o que é? Você não pode sair, ponto final, a não ser para coisas muito específicas. Seria uma medida mais uniforme, mais fácil de vigiar e que teria de vir obrigatoriamente com uma fiscalização muito mais acirrada do que o que a gente tem. A verdade é que, como a gente começou muito desconjuntamente as restrições desde 2020, é muito difícil a essa altura do campeonato e com a emergência já aí, né, dada, você consertar. Eu entendo a motivação do prefeito. Eu acho que é importante que ele tenha agido quando teve o primeiríssimo caso de pessoa que morreu sem atendimento na cidade, não deixar isso virar uma constante. Isso mostra que ele tem uma preocupação com a vida e eu acho que é algo que a gente tem de ressaltar, porque não são todos os governantes que mostram essa mesma disposição. Mas fazer isso de forma descoordenada com o comitê de contingência do governo e com as outras cidades do entorno da capital, sejam elas as da Grande São Paulo ou as do litoral, vai fazer com que as medidas tenham uma aplicação heterogênea, um entendimento heterogêneo, porque muita gente não está entendendo. A coisa do rodízio, por exemplo, eu só fui entender agora no nosso grupo e com as fontes aqui quase na hora de entrar no ar, porque eu estava achando que era um rodízio adicional e não a troca do horário. Então, quer dizer, é tudo muito complexo, mal comunicado, meio de improviso e ninguém tem certeza de que se vai ser efetivo, né? Vera Magalhães, obrigado, Vera. Continuamos aqui acompanhando e até amanhã. Até amanhã, Sardenberg, Cássia e todo mundo. Até, Vera.